Jesus. Amém. É muito bom estar aqui com vocês, adorando e glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queria convidar você, meu amado, abra sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Bem? Capítulo 4 e o versículo de número 23 ao 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Vocês podem tomar seu assento. Amém. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiveram aqui homens de Deus, servos de Deus abençoados, ministrando a palavra de Deus, homens de Deus muito mais sábios, muito mais inteligentes que eu. E hoje estou aqui pela misericórdia de Deus para falar do propósito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. O propósito do Senhor Jesus Cristo para a sua vida e para a nossa vida. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Selma, serva de Deus, abençoada, que Deus tem levantado aqui em Campinas para estar fazendo a obra de Deus. Os obreiros, irmão Donizete, companheiro de oração, né? Nós temos há alguns dias estado juntos, orando, buscando a presença de Deus, e tem sido uma bênção. Amém? Eu quero falar, irmão, sobre o verdadeiro propósito do Evangelho de Cristo. O verdadeiro propósito que o Senhor tem para com a sua igreja, para com o seu povo, sobre a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de uma palavra que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiramente dos judeus e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o princípio, desde o livro do Gênesis, quando Deus ele cria todas as coisas, e a partir do momento que Deus cria o homem, a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que quando Deus cria o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, a Bíblia diz que Deus abençoou a vida do homem, Deus abençoou a sua criação, Deus abençoou o homem a qual ele tinha criado. Deus naquele momento ele estava colocando sobre a vida do homem uma proteção especial. Deus estava dando para a vida do homem aquele dia o direito dele prosperar. Deus estava dando para o homem aquele dia um direito dele ser feliz, um direito dele viver com saúde, o direito dele ser bênção sobre a face da terra. Glória a Deus. E o homem gozava dessa comunhão com Deus, dos privilégios que Deus tinha otorgado para a
tinha dado para a sua vida até o momento do pecado, até o momento da queda do homem, a qual ele vem perder todos os direitos que ele tinha adquirido de Deus, no momento que ele se vende para Satanás, no momento que ele se entrega tudo de bandeja para Satanás, ele perde o direito. E a humanidade então foi infectada pelo pecado. E o pecado trouxe graves consequências na vida da humanidade. O pecado trouxe miséria, o pecado trouxe doença, o pecado trouxe sofrimento, o pecado trouxe angústia, o pecado trouxe tristeza, o pecado trouxe separação na família, o pecado trouxe o homossexualismo, o pecado trouxe o lesbianismo, o pecado trouxe a prostituição, o pecado trouxe a miséria, o pecado trouxe a desgraça, o pecado trouxe a falta de esperança, o pecado trouxe a angústia, o pecado ele trouxe a ira, o pecado ele trouxe todo o mal sobre a vida da humanidade. Mas Deus fez uma promessa que enviaria Jesus Cristo, e o evangelista João diz que ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E o Jesus Cristo de Nazaré, o homem da Galileia, aquele que percorreu em Jerusalém, Samaria, nas cidades vizinhas, pregando a palavra do reino de Deus, curando os enfermos, libertando os demoniados, levantando os paralíticos, dando vista aos cegos, fazendo os mudos falar, fazendo os surdos ouvir, ressuscitando os mortos. Ele está aqui nessa noite para operar milagre nesse lugar. Jesus ele está aqui nessa noite. E ele vai operar milagre nesse lugar. Jesus ele está aqui nessa noite, ele vai arrancar doença nessa noite. Porque para isso ele se manifestou, para desfazer todas as obras de Satanás. Durante milhões de anos a humanidade tem provado o gosto amargo do pecado. Durante milhões de anos a humanidade tem provado as consequências do pecado. Durante milhões de anos a humanidade tem provado de toda a macela que o pecado tem trazido sobre este mundo. Mas quando aparece Jesus Cristo, o Jesus Cristo profetizado nas Escrituras, quando aparece Jesus Cristo que no Gênesis ele é a semente da mulher, quando aparece Jesus Cristo que no Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, quando aparece Jesus Cristo que no Levítico ele é o sacrifício perfeito, quando aparece Jesus Cristo que no Números ele é a rocha que foi ferida, quando aparece Jesus Cristo que no Deuteronômio ele é o grande profeta, quando aparece Jesus Cristo no livro de Josué ele é o capitão guerreiro, quando aparece Jesus Cristo no livro de Juízes e Ruth é aquele que julga as nossas causas, quando aparece Jesus Cristo aquele que nos reis em Samuel e Crônica ele é o rei dos reis, quando aparece Jesus Cristo que em Jó ele é o nosso redentor do salmo, ele é a nossa alegria, quando aparece esse Jesus Cristo que através do profeta Isaías ele é aquele que leva a nossa enfermidade, ele